Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Diniz e esse é mais um dos nossos vídeos semanais comentando os acontecimentos da política em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. O conteúdo completo dessa análise sai publicado toda semana no jornal Tempo de Belo Horizonte e o texto completo está disponível no link logo abaixo do vídeo. O assunto dessa semana não pode ser diferente, né? É a votação na Câmara dos Deputados que aconteceu ontem à noite, que decidiu pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, o que vai dar a ele mais algumas semanas de tranquilidade, né, que ele não vai precisar mais preocupar com a sua própria sobrevivência política. O que muita gente comentou nas análises foi a ação do governo para ganhar essa maioria no Congresso, que foi feita principalmente com a nomeação dos aliados políticos dos deputados para cargos no governo federal, o que, enfim, ficou bem provado, e também a liberação de emendas parlamentares. O que nos interessa hoje são as emendas parlamentares, né, porque são de uma compreensão um pouco menos intuitiva, elas não são tão simples de se compreender quanto uma nomeação para um cargo, e de fato elas têm um potencial muito grande para produzir votações como a que nós vimos ontem e como as que provavelmente devem vir nas próximas semanas com a discussão das reformas do interesse do governo. O que são emendas parlamentares? Resumindo muito rapidamente, são pequenas mudanças que cada deputado propõe na lei de orçamento anual. Então, cada mudança que o deputado propõe é para que seja realizada uma obra ou a prestação de algum serviço, enfim, é para que algum recurso seja utilizado da maneira que esse deputado pessoalmente interessa. Evidentemente, gente, isso não tem nada de ilegal, mas historicamente os deputados vêm usando isso como uma ferramenta para ganhar ou manter votos. Então, geralmente, eles vão decidir por alguma obra, uma concessão de algum benefício nas regiões em que eles são mais votados ou nas regiões em que eles querem ser votados na próxima eleição. Gente, isso é o que mais importa para um parlamentar no Brasil. Tanto deputado federal, senador, os deputados estaduais, e em alguns municípios você tem o Instituto da Emenda até para o vereador. Isso é importantíssimo para eles. E, na medida que as emendas que eles propõem são pagas, eles podem ir até o município, até a localidade em que eles são votados e podem, né, fazer aquele evento, fazer a entrega dos bens, dos veículos, ambulâncias, equipamentos. Eles podem cortar a faixa em obras, né, do interesse deles, no asfaltamento de rua, a reforma de alguma praça, geralmente alguma coisa que dá mais visibilidade, né? Mas há casos sim de reforma de escola, construção de postos de saúde, mas o que interessa a eles é conseguir mostrar para os seus eleitores que eles têm condições de guiar, de orientar a ação do Estado para aquilo que os beneficia diretamente. Então, a preocupação número 1 do parlamentar no Brasil é aprovar suas emendas e principalmente conseguir que elas sejam pagas e executadas pelo governo. É aí que entra o fator político, né? O governo tem a obrigação de executar essas emendas, mas nós estamos vivendo um momento de crise, então não necessariamente vai haver recursos. Dizendo de outra forma, né, é preciso fazer corte de gastos. Essa questão do corte de gastos é uma excelente justificativa para que as emendas não sejam executadas ou que sejam levadas até o próximo ano, e nisso o parlamentar perde muito porque ele não consegue, com todas as aspas possíveis, ele não consegue mostrar serviço para os seus eleitores. Então, ficamos nesse jogo, né? O governo se mostra mais interessado no pagamento das emendas e o parlamentar se mostra mais amigo do governo. Ok? Só no mês de junho desse ano, o presidente Temer aprovou a realização das obras, né? Ele aprovou o pagamento, a realização dessas emendas, num valor de cerca de 2 bilhões de reais, só em junho de 2017, sendo que esses 2 bilhões são semelhantes ao que se fez
o que se aprovou de janeiro a maio. Então, em um mês, se aprovou tantas emendas quanto nos outros 5 meses de 2017. Evidente que isso é altamente interessante para um parlamentar, principalmente porque ano que vem é ano eleitoral e todos eles estão preocupados em se reelegerem. Ok, gente, jogo jogado. É uma questão estrutural e vale muito a pena discutir para o futuro esse caráter das emendas, essa dinâmica, como que isso deve ser feito. É muito interessante colocar essa discussão em pauta, muito mais do que outras discussões que ocupam as pessoas e ocupam as mídias, como, por exemplo, voto distrital, financiamento de campanha, eleição direta, enfim, para agora ou para daqui a um mês, enfim, muito mais. Tem um efeito muito mais no nosso sistema político e no comportamento dos parlamentares, a forma como as emendas funcionam, do que todos esses temas que eu mencionei aqui agora, que são do interesse de um ou outro partido que se planejam, né, para se alavancar eleitoralmente em cima desses temas. É bom que fique muito claro nesse sentido. Então, por que, além dessa dinâmica de liberar ou não liberar as emendas, por que elas são tão importantes assim para o funcionamento do parlamento? Porque, como eu mencionei agora há pouco, o parlamentar se preocupa só com as emendas. Ele acredita que o compromisso dele é aprovar as emendas, levar para aquele município em que ele foi votado, fazer a cerimônia de entrega, de corte de faixa e entregar isso para a população. Ele acha que ele só é cobrado nesse sentido e no minuto que ele consegue a liberação das emendas dele, ele prestou contas à população, ele cumpriu o seu papel. Sendo que, muito pelo contrário, o que deve acontecer, na verdade, é o que a gente tem que brigar com os representantes, né? É que ele se comprometa com todo o orçamento, que ele se preocupe com a realização de todos os recursos e todas as obras nas áreas em que ele é votado e também em outras áreas. Ok? Ele não tem que se preocupar só com aquele pedacinho do orçamento no qual ele tem poder para definir, mas sim no orçamento como um todo. E o principal, no momento em que o parlamentar se preocupa só com a sua emenda e com a entrega daqueles valores para a população, ele deixa de se preocupar com todo o resto. Ele não se preocupa em representar a população, em levar os problemas, mas sim em dar essa satisfação para o público que votou nele ou que ele quer que vote nele. Então, na verdade, a emenda significa uma maneira do parlamentar se desobrigar do resto todo, da representação dos problemas e opiniões, interesses do seu público e se comprometer só com a entrega daqueles pequenos benefícios a conta-gota que ele pode ir lá e cortar a faixa, né? E entregar a chave, sei lá, da ambulância para o prefeito e do veículo, o que quer que seja. Então é muito importante a gente discutir as emendas porque ela tem esse efeito muito grande de diminuir o papel do parlamentar e do parlamento como um todo. E isso é uma coisa que eu não vejo acontecendo, porque todo parlamentar ganha com isso, na verdade, né? Há os que falam, enfim, da compra de apoio através de emendas, mas a grande maioria deles vai sim executar suas emendas, entregar suas obras e ganhar votos com isso. Ok, pessoal? É um tema importante para discussão. Um abraço, até a próxima semana.